Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos a iniciar agora com o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador grande homem de Deus, o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui vos saúda o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção na mensagem da cruz que virá até aos teus ouvidos. Importa que você possa guardar no teu coração esta palavra, para que haja grandes efeitos, segundo a promessa de Deus, para que ela seja lâmpada aos seus pés e luz para o teu caminho. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Então, presta bem atenção aos favos de mim. Importa que você possa se arrepender. Arrependam-se dos vossos pecados e crede no Evangelho, pois o reino de Deus se manifestou na terra. Glória ao Senhor Jesus. O tempo está cumprido e o reino do Senhor Jesus Cristo se manifestou na terra. Presta bem atenção. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, boa noite. Glória ao Rei Jesus Cristo. Boa noite a todos os queridos irmãos que estão no outro lado. Outra vez estamos aqui para fazer aquilo que sabemos fazer e gostamos de fazer. Como está escrito, aquele que Deus enviou deve falar a palavra de Deus. Deus não lhe dá o Espírito por medida. Fomos enviados para pregar a palavra. Estes aqui são os negócios, nossos negócios. Não temos mais outros negócios, senão pregar o Evangelho. Sim, eu quero falar hoje da graça de Deus. Há muita confusão na igreja a respeito da graça. Sim, canta-se muito a respeito da graça. Fala-se muito a respeito da graça. Mas o que é isso a graça? Graça, glória a Deus, é verdade. É um favor merecido. É a salvação dos pecadores. Sim, o povo que estava perdido, que estava condenado, sim, eles não fizeram nada, mas foram visitados. Mas aí daquele que pensa que a graça poderá salvar os pecadores, se os pecadores não fugirem dos pecados, se os pecadores não se converterem dos seus maus caminhos. Então, alguém diria, então deixa de ser graça. Não, continua a ser graça. Olha a graça aqui no livro de João 3, no capítulo número 16. A graça está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui a graça. A graça está aqui. Eu disse e volto a falar. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Em Adão todos morreram. Falo muito de Adão, né? Porque é o pai, glória a Deus, da corrupção. É ele o primeiro que se corrompeu e todos seguiram a mesma laia, como se diz na minha terra, que se chama Angola. Sim, e todos pecaram. E os pecadores não podem entrar na congregação dos justos. Por isso a Bíblia diz que foram todos destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, todos perderam a salvação. Todos foram para o inferno. Todos foram condenados. Por isso, Deus veio visitar a terra. Por isso, Deus visita a terra através do Verbo, que é o Filho, Jesus, o Salvador do mundo. E o profeta, quando fala dessa visita, disse que todos seriam ensinados por Deus. E o mesmo Jesus veio e disse, não que alguém terá visto Deus, mas aquele que crê em Deus
esse já viu Deus. Então fomos ensinados por Deus, somos a geração de Emanuel, fomos salvos, aleluia, gratuitamente. Mas por que gratuitamente? Porque um dia pecamos. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E se o homem não se converter, vai morrer. E se o ímpio permanecer no pecado, Deus já afiou sua espada. Está escrito, a alma que pecar, esse vai morrer. Essa é a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. E o que o homem semear, o que ele vai colher. Vos ensinaram na religião, é só semear dinheiro. O que o homem semear, vai colher. Semear pecado, colhe-se morte. Paulo disse, aquele que semear, aleluia, a corrupção vai ceifar o quê? A morte. Agora veja, os pecadores foram visitados por Deus. Essa é a graça. Os pecadores destituídos da glória de Deus, condenados, foram visitados por Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. E agora o mesmo Deus visita muitos anos depois. A geração de Adão, os filhos de Adão, foram visitados para quê? Para serem salvos. E por isso foi pregado e continua a ser pregado o Evangelho na terra. E por isso a palavra de Deus continua a ser pregado. Jesus continua a ser pregado para que os pecadores que foram, agora visitados por Deus, por uma graça abundante e gratuita, possam ser salvos, porque no lugar em que eles pecaram, já foram condenados. Porque assim está escrito, aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, aqui está a graça, é a visita de Deus à terra para a salvação. Pois o profeta disse que uma mulher conceberia e daria luz a um filho, e essa mulher é uma mulher virgem. Esse é o sinal que Deus deu de quem nasceria o Filho de Deus. Aleluia. E o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. E esse menino já nos nasceu, já nos deu, o Senhor nos deu Jesus. E esse Jesus cresceu, e esse Jesus morreu na cruz para a redenção da humanidade, para comprar os homens que estavam vendidos no pecado. Em Adão todos foram vendidos no pecado, e em Jesus Cristo alguns se salvarão. A vontade de Deus é que todos se salvassem, mas a graça veio e nem todos querem entrar na graça. E muitos estão recebendo a graça de Deus em vão, de uma maneira errada, acreditando que a graça salvará os pecadores, acreditando que depois de terem aceitado Jesus, podem continuar em pecado porque é graça. Eu não preciso fazer nada. Os calvinistas estão a ensinar assim o mundo. Eu não preciso fazer nada. Jesus já fez por mim. Jesus já morreu por mim. Os meus pecados já não são meus, porque os meus pecados já foram levados. Preste bem atenção. Paulo disse, porventura recebemos a graça e tornaremos a pecar? Como poderia levantar aquela casa que eu derribei, a casa da morte? Como poderia voltar nos caminhos antigos que eu rejeitei agora que a graça me alcançou? Isso é brincar com Deus. Deus não é pecador. E a graça não é pecado. A graça é perdoar os pecadores. Mas os pecadores só serão perdoados quando eles se arrependerem. Quem se arrepende já não vai voltar a pecar. O verdadeiro arrependimento é se arrepender e não voltar mais no caminho do pecado. Mas esse arrependimento tem que ser através da palavra de Deus. Com fé, como está escrito. Crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Isto é graça. Mas todos os pecadores que continuarem em pecado, dentro como fora da igreja, no tempo da graça, já perderam a sua salvação. Já estão condenados. Porque esses aqui brincaram com a graça de Deus. O próprio Paulo disse que ai daquele que fizer agravo ao Espírito do Senhor, ai daquele que profanar o sangue de Jesus. Ouviu? Brincar com a graça é profanar o sangue de Jesus. Sabe o que significa profanar o sangue? É brincar com a morte de Jesus. É negar que Jesus morreu na cruz e derramou sua vida por você. Ouviu? Vos ensinaram erradamente. Graça não significa você permanecer em pecado. Graça significa você se arrepender e viver em novidade de vida, em santidade. E assim, aleluia, as coisas velhas ficam para trás e coisas novas vêm na tua vida.
Quer conhecer o que é a graça? Eu vou vos mostrar a lição da graça. E foi apanhada uma mulher em adultério pelos fariseus judeus. E segundo a lei de Moisés, a mulher ou homem que for apanhado em adultério era digno de morte, como diz o brasileiro, digno de morte. E essa mulher foi apanhada em pleno ato e foi trazida até Jesus, tentando Jesus, claro. Mestre, essa mulher foi encontrada a fazer sexo, mesmo sendo casada. Fazer sexo com outro homem, isso é que se chama adultério, mesmo sendo casada. Não importa se é com homem casado ou solteiro, mas se um é casado ou casada, houve adultério. Agora eles disseram, Jesus, segundo a nossa lei, Moisés nos ensinou, as tais ou os tais devem ser apedrejados. O que tu dizes? Olham a graça. Jesus disse, se dentre vós tem alguém que nunca pecou, então experimente atirar a primeira pedra. E ninguém conseguiu fazer isso, porque seus corações foram compungidos, seus pecados apareceram. Pecadores julgando outros pecadores. Ouviu? Se alguém não tem pecado, então que faça isso. E assim, eles todos ficaram envergonhados. E Jesus olhou para a mulher, aleluia, que foi salva. Está onde os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Olhem a graça ao povo. Vai e não peques mais. Essa é a graça. Vai e não peques mais. A graça alcançou a mulher adúltera. A lei não é mentira. Foi Deus que deu a lei. Naquele tempo estava bem vigorada. Mas veio a graça, a lei ficou absorvida. Agora, Jesus lhe colocam entre a parede e a espada. O que é que tu dizes? Se Moisés falou que ele tem que morrer. Jesus disse, ok, e vocês? E vocês? Jesus estava a dizer, olha, vocês estão no tempo errado. Vosso tempo já terminou. O tempo de Moisés já acabou. Esse é o tempo do Emanuel. E ele estava a dizer, o tempo de Emanuel, o pecador tem chance. Mas no tempo de Moisés, o pecador não tinha chance. Dente por dente, olho por olho. Mas qual chance? Se arrependendo e prosseguir no caminho do Senhor e não pecar mais. Ouviste? Vai e não peque mais. Não morreu, foi salva, foi ajudada por Senhor, mas foi instruída. Cuidado, se você voltares a pecar, agora você vai morrer. Se você voltares a pecar, não é isso que Jesus falou a um homem 38 anos depois, paralítico, e o Senhor o encontrou lá no tanque de Betesda, de Siloé, o enviado, Betesda não, o tanque de Siloé, e ele lhe disse, você quer andar? Não tem alguém? Não tem alguém? Tem! Levanta-te e anda, tome a tua cama e vai. De Jesus fez de propósito para tomar a cama e andar no dia do sábado. E segundo a lei era pecado. Tome a tua cama e vai para a tua casa. E o homem tomou a sua cama e foi para a sua casa. Mas uma coisa Jesus falou a esse homem. Não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Isto é graça. Ouviram? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas foi dado como oferta ao mundo. E essa oferta se manifestou em Golgota. Golgota, Calvário. Morreu no teu lugar. Havia necessidade de um substituto. E não foi necessário, não foi um animal que Deus colocou para morrer pelos pecados dos homens, como Moisés fazia, como o sumo sacerdote fazia. E veja que o sumo sacerdote matava um animal na festa, então, na apropriação dos pecados, na cerimônia dos pecados, uma vez por ano, matava um animal e pela fé acreditavam que os pecados de toda a nação entraram naquele animal. Mas eles continuavam depois a pecar. Suas consciências nunca foram libertas, pois o sangue dos touros não pode purificar o pecador. E assim, por isso, veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Emanuel. Não é o Emanuelado daquela terra aí. O verdadeiro Emanuel que desceu do céu
não é o falso Emanuel. Jesus Cristo. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu pelo mundo, pelos pecados do mundo. Sim, e agora o mundo pode ser salvo. Mas há uma condição, está aqui a condição. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Graça. Deus o visitar o mundo, enviando o seu Filho para morrer para o mundo, essa é a graça. E a salvação está individualmente, não o mundo, porque a salvação é individual. Deus não visitou um homem, visitou o mundo todo. Agora, entre os homens no mundo, todo aquele que crer em Jesus, esse é que alcançou a graça. Não recebais a graça de Deus em vão, porque permanecer em pecado é brincar com a graça, é abusar da paciência de Deus, é profanar o sangue do homem da cruz, é brincar com o Espírito Santo, é fazer agravo com o Espírito de Deus. Mas o pecador perdoado, que alcançou a graça abundante, que aceitou Jesus e se arrependeu dos seus pecados e largou as obras mortas do pecado para viver em novidade de vida, esse aqui é o que foi agraciado. Em outras palavras, eu já estava morto, porque a lei de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. Eu já estava morto porque eu estava em pecado. Eu um dia pequei. Agora veio o Filho de Deus e morreu no meu lugar e me aceitou, mesmo sendo pecador, e me perdoou e me purificou dos meus pecados. E agora eu fui salvo. Eu vi Deus. Eu vi Deus, como dizem os franceses. Já vi le Seigneur. Sim, e o homem poderá, glória a Jesus Cristo, desfrutar da presença do Senhor, daquela paz que se perdeu em Adão. A comunhão volta, a aliança volta, a amizade volta, a filiação volta, a paternidade volta. E o homem agora pode se alegrar na presença do Senhor, porque ele voltou no conforto do Pai. Ele estava perdido, é isso que Jesus falou. Por que Jesus disse que ele veio para congregar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Por quê? Porque Israel estava perdido. Se Israel que recebeu a lei, que teve conserto, que teve culto divino, estava desviado, e as nações gentias, pior ainda. E assim ele veio para todos, para os judeus, para os gregos, para os romanos, para os forasteiros, para os africanos, os cutitas, para os etíopes, para todos. Todos os filhos de Adão foram visitados, mas nem todos têm fé, nem todos têm crido na pregação do Evangelho, como dizia Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Mas todo aquele que nele crê já está salvo e não vai perecer. Então, individualmente, vós sois chamados para virem crer no Evangelho da salvação. Individualmente, a trombeta toca e chega até os teus ouvidos para que você creia em Jesus Cristo, Filho de Deus, e assim você vai alcançar a graça, mesmo um dia tendo sido excluído da congregação dos santos, mesmo um dia você tendo sido uma ovelha desgarrada que andava nos montes perdido, sem Deus e sem esperança. Agora você pode voltar, agora você pode achar esse Deus, agora você pode vir no conchego de Deus. Mas brincar com a graça não é alcançar a graça, brincar com sangue não é alcançar o perdão. O apóstolo João disse, e ele deu as regras para nós sermos perdoados: se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aí está a regra, aí está a graça verdadeira, abundante para salvar o pecador. É o pecador reconhecer que ele é pecador e se arrepender dos seus pecados. Lembra-se da Maria, não a Madalena. A Maria é a irmã da Marta. Eu vejo ela de joelho, eu vejo a Maria de joelho chorando, lavando os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, enxugando os pés com seus cabelos e ungindo a cabeça do Senhor com um unguento valioso, aleluia, que até desinquietou, aleluia, trouxe tristeza aos apóstolos, e um deles disse: porventura não devia se vender esse perfume caro e para dar sustento aos pobres? Ouvistes, ó povo da terra? Porventura não se venderia isso para ajudar os pobres? Jesus disse: os pobres sempre os tereis, mas a mim não. Esta mulher fez uma obra que vocês não podem entender. Mas lá estava um pecador e começou a julgar a ex-pecador.
O pecador Simão, o leproso, e ele disse, se esse homem fosse justo, se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está a lhe lavar os pés. Jesus, conhecendo os pensamentos do homem, o leproso, lhe disse, Simão, o leproso, uma coisa eu quero te dizer. Presta atenção. Um homem, aleluia, devia 2 homens. Um lhe devia mais e outro menos. E perdoou os 2. Um mais ou menos lhe devia 1 milhão de kwanzas. E outro lhe devia 5.000 kwanzas. E os 2 foram perdoados. Estão perdoados. Não precisam pagar nada. E os 2 foram. Quem desses 2? O de 5.000 ou de 1 milhão que vai amar mais o seu Senhor que lhe perdoou? E Simão, o leproso tolo, disse, aquele que muito foi perdoado, amará mais. E Jesus disse, sim, viu? Esta mulher cheia de pecado foi perdoada e por isso amou mais. Eu cheguei na tua casa, ó leproso, não me lavaste os pés, não me ungiste com unguento, mas essa mulher não cessa de me lavar os pés, não cessa de me beijar os pés, não cessa, sabe por quê? Porque ele era prostituta, fornicador, foi perdoada e agora está a dar gratidão pela sua vida perdoada. Ouviu? Os que alcançaram abundante graça, todos os dias da sua vida vão dizer, Senhor, eu não sou lícito, eu não sou digna, Senhor, eu não sou digno, eu era pecador, eu estava perdido, agora alcancei a salvação, Senhor, eu não sou melhor que os outros. E ele estava a chorar, mas aquele que foi perdoado pouco, amou pouco. O que muito foi perdoado, amou mais. Isto é a graça de Deus. Mas essa mulher não voltou mais na prostituição. Aleluia! Viveu agora em novidade de vida. Isso é graça. Vocês foram batizados, vocês pregam, vocês ouviram o evangelho e continuam a se prostituir, a roubar, a mentir, a enganar com os vossos feitiços, com as vossas corrupções, com as gasosas, com todo tipo de corrupção na terra. E vocês são pregadores, e vocês lotam as igrejas, e vocês estão cheios nos templos, e estão dizendo somos filhos de Deus. E veio João e ele lhes disse, e outra vez João estava a dizer, não presumais em vós mesmo que vocês são filhos de Deus, mas sim produzam frutos dignos de arrependimento, porque até dessas pedras Deus vai suscitar filhos para si. Ouviram? Não é dizer que eu sou filho de Deus, mas tem que ser filho de Deus, e para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Digam amém. Então essa é a graça que não vos foi instruída. Vocês estão a brincar com a graça? Enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Ou então a formosura é vaidade. E também a graça engana muita gente. O que é isso, enganoso é a graça? É você acreditar que a graça te salvou, mesmo não tendo alcançado a graça. É você acreditar que você é filho de Deus, porque a graça chegou até você e vivendo em pecado. Porque assim te foi instruído. Coitado de você. E você vai me dizer, que culpa tem se me ensinaram assim? Deus não tem o culpado por inocente. Aqueles que souberam a vontade do seu Senhor, mas ainda assim fizeram coisas dignas de açoite, transgrediram a vontade do seu Senhor, mesmo sabendo a vontade do seu Senhor, com maiores açoites serão açoitados. Mas os que não souberam, mas ainda assim praticaram coisas dignas de açoite, com menores açoites serão açoitados. E vocês agora estão a ouvir? Ai de ti, se você não receber a graça de Deus como devia. Até então vocês receberam a graça de Deus em vão. A graça não é pecado, a graça não nos mantém no pecado, a graça nos liberta do pecado. Vai e não peques mais. Sim, o pecador foi liberto do pecado, porque Jesus é o salvador dos pecados do seu povo. E o pecador, aleluia, é salvo, é perdoado e agora não volta a viver em pecado, mas vive em santidade, no temor de Deus. É essa que é a graça que não vos foi instruída. O que vocês não ouviram, agora estão a ouvir. Salve a tua alma! Salve a tua alma! Amém. Glória ao Rei Jesus. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero. E o presbítero da igreja vai orar. E a oração da fé vai curar o enfermo. Receba a cura, você que está doente. Seja livre. Receba a cura. Estamos em avivamento na terra. Começaram a cair as primeiras chuvas. Deus visitou a terra. Venha e vê com os teus olhos aonde os doentes são curados, os casamentos são restaurados, aonde os pecadores, aleluia, são libertos do pecado para viver em santidade. Sim, Deus visitou Angola. Deus visitou Angola.
E essa terra toda ficará cheia da glória dele. E este evangelho vai ser pregado até nos confins dessa terra e no mundo também. Procura a enfermidade agora. Uma só palavra, porque ele nos ungiu para isso também. Não somente para pregarmos, também para libertarmos os cativos, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Porque ele disse, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. E eu creio. Eu ponho as mãos sobre você pela fé. E seja curado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, apóstolo. Ontem na live o apóstolo, eu pedi uma oração para o meu filho de 6 meses que estava doente. Ele estava a começar a fazer febre, estava com 37,4. E quando o apóstolo orou, eu pensei assim, eu não vou esperar mais e fui, não esperei muito tempo e fui medir-lhe a temperatura. Não dei muito tempo e a temperatura baixou, assim, 36,8, era a temperatura que estava. Eu não dei medicação nenhuma. Agora de manhã eu acordei e ele estava com 37,9. Para a glória de Deus, agora aqui na oração do Zoom, eu deixei neste momento só para vir mesmo dizer isto. Na oração do Zoom, eu pedi mais uma vez oração para a criança e o irmão Gil começou a orar e a febre baixou no instante. Para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E o meu garoto, que estava aqui apático, conseguem ouvi-lo. Para a glória de Deus Pai. Senhor seja louvado. Amém. Boa noite, apóstolo. Eu vim dar meu testemunho aqui. Domingo passado a gente foi para casa da minha irmã, aí na volta a gente pegou um carro para vir e lá ela perdeu a carteira dela com todos os documentos da gente, dos nossos filhos, dela, o documento dela, tinha dinheiro, e aí a gente ficou desesperado. Aí quando foi na manhã a gente começou a orar, chorou à noite também pedindo a Deus. Aí quando foi de manhã mandei um áudio pro apóstolo e ele mandou a palavra, e no mesmo dia, quando foi à tarde, a carteira apareceu, e eu só tenho a agradecer para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele deu essa vitória pra gente. Amém. Boa tarde, apóstolo, a paz. Eu venho aqui nesse momento dar o meu testemunho para o Senhor de uma oração que o Senhor fez para mim e para minha família. Em uma das lives do Senhor que eu estava assistindo, o Senhor comentou sobre as ubandas, as feitiçarias e as pessoas que frequentavam elas. E eu na hora chamei o Senhor no particular e comentei que o meu pai frequentava, e uma vez eu e a minha irmã foi com ele. A gente não fez nada do que o homem pediu, mas a gente entrou, o fato de a gente ter entrado na casa e ter olhado as coisas, de só ter entrado lá dentro, eu conversei com o Senhor tudo que acontecia na minha casa, as coisas que eu estava enfrentando, e no outro dia o Senhor me respondeu com a oração. E desde esse momento que eu recebi a oração do Senhor, as coisas melhoraram. Vai melhorar muito mais ainda. Pela graça de Deus, eu agradeço todas as noites nas minhas orações por Ele ter colocado o Senhor para estar ensinando, para a gente abrir, acordar, o nosso olho espiritual abrir, para a gente ter entendimento na palavra. E eu venho aqui agradecer o Senhor por isso, que Deus use, que Deus cuide muito mais ainda do Senhor, para que muitas pessoas que assim como eu se volte para Deus e cuide da sua família, porque a maior riqueza que a gente tem no momento é a palavra de Deus, e andar com as pessoas que nos edificam, que nos ajudam em oração é a melhor riqueza. Então eu venho aqui agradecer o Senhor, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. A paz, apóstolo. Aqui fala a irmã Zenilda Domingos. Eu sou irmã da Magda Mendes, aqui em Lisboa. Nós vivemos em Lisboa. Olha, apóstolo, estou tão feliz. O meu marido deixou de beber, deixou de fumar. Depois da recaída que ele teve, depois das orações do apóstolo, olha, ele deixou de fumar, deixou de beber. E agora só escuta todos os dias o apóstolo. Agora também ele segue o apóstolo. Estou tão feliz, apóstolo. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, o apóstolo e a tua esposa. A tua esposa tem uma voz muito, muito bonita.
A paz para ela e tudo de bom para vocês. A paz do Senhor, apóstolo Marcelino, irmã Sônia, pastor Mário. Aqui é a irmã Laura de Alto Garças, Mato Grosso, Brasil. Fico muito feliz, pastor. E venho aqui hoje, apóstolo, dar meu testemunho. Que no domingo passado, a gente estava assistindo a live do senhor. E meu filho já tinha uns 2 dias que ele vinha sentindo muita dor de cabeça, muito forte. Essas dores de cabeça chegavam a dar embrulho no estômago, vômito. E ele não conseguia nem comer. E ele já estava desde quinta-feira que ele não conseguia comer direito e sentindo essas dores. E daí estava eu e meu esposo assistindo a live do apóstolo, né? E ele determinou que Deus tinha dado autoridade para ele expulsar o coronavírus. E o meu filho não estava com coronavírus, mas ele estava sentindo essas dores de cabeça forte. E assim eu já não sabia mais que medicamento dar para ele. E daí eu chamei ele e falei para ele, meu filho, Deus dá autoridade para o apóstolo para expulsar o coronavírus. E ele, através dessa autoridade também, esse mal da sua vida vai sair. Vai e faz o que o apóstolo mandou. Entra pro banheiro, toma um banho, repreende embaixo do chuveiro esse mal e repreende tudo que tem de ruim na tua vida. E para honra e glória do Senhor Jesus, apóstolo, a hora que ele terminou de tomar o banho, as dores sumiu, desapareceu, ele voltou a comer e tá bem, para honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço muito a Deus, apóstolo, por tudo, viu? Deus abençoe, fique na paz. Um abraço a todos. Eu quero agradecer a Deus primeiro pela minha vida, pela vida de todos nós, e venho testemunhar na quarta-feira, parece que foi quarta ou live do domingo, que pedi oração pelo meu filho que estava muito mal de dor de cabeça, e ele já está bem, graças a Deus, e eu louvo a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos ajudando. Nós vivemos muito longe, estamos na Arábia Saudita, meus filhos estão em Moçambique, mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. E eu glorifico a Deus por tudo quanto Ele tem feito ao seu povo, aquele que crê na mensagem da cruz. Deus abençoe. Amém. E o Pula me chamou para poder ter com ele e prestar o serviço. Logo quando voltei no serviço, no posto de arma, encontrei a moça veio me servindo. E este jantar é para o senhor. Tens que ir comendo agora para poder entregar a louça. Lhe expliquei que eu, se não fazer a oração das 18 horas, não posso consumir ainda nada. Guardou a comida. Depois de ter feito as orações, fui jantando. À volta das 22 horas, onde eu estava dormindo, de repente assustei, já a barriga inflamou. Toda a língua saiu para fora. Não tinha mecanismo que eu podia fazer. Toda a boca secou. Me esforcei, o Deus me deu força. Abri a pasta, tirei onde tinha, tirei azeite. É que eu tomei. Assim que eu tomei azeite, em termos de 30 minutos, não estava conseguindo falar porque toda a língua saiu. A boca secou, mas sempre estava invocando por debaixo do coração. Até que foi 0 hora, consegui mijando cerca de 30 vezes. Toda a barriga desvaziou e a língua voltou do lugar. Vem forte para Jesus. Vem aqui. Vem. A senhora tem a caroços aonde? Não sei? No seu esquerdo. No seu esquerdo? Sumiu agora ou ontem? Sumiu agora. Bem forte para o Rei da Glória. Firma aí, Daniele. Põe aí. Há 4 dias atrás, apóstolo, eu estava sonhando muito mal, muito mesmo. Eu contava sempre na minha sobrinha. Eu já sonhei a me arranharem no rosto. E quando levantei, o rosto ficou mesmo transformado. A minha sobrinha até me disse, tia Carol, esfrega azeite. Esfreguei azeite e acordei mais ou menos. Mas de ontem para hoje, eu tive um sonho, tinha morte, me davam comida no sono e um monte de coisa que eu também não conseguia entender. E fiquei depois, lá no meio desse sonho, dessa confusão toda, eu vi a imagem do apóstolo. Eu acordei, fui para a casa do banho, quando voltei a dormir, mas de repente senti o corpo todo cansada, que já não tinha mais vontade de vir à igreja. Estava sentindo um vazio, tipo, não queria mais viver, porque era tudo, Só que hoje aqui, quando eu caí, quando o apóstolo disse, põe a mão na cabeça, quando eu caí, Quando manifestaste demônio? Estou livre, apóstolo. Me sinto leve, me sinto agora com mais vontade de fazer as coisas, vontade de viver, vontade de ir para minha casa fazer as coisas, porque eu me senti mesmo e cansada, agora estou bem.
Bem forte para Jesus Cristo. O demônio fugiu. E aí? A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu passei hoje toda a noite muita dor de cabeça, mesmo orando, não passava. E depois no fim me dava preguiça para não vir à igreja, mas eu determinei que doer como não, eu irei à igreja. Posto aqui eu não estava a aguentar mesmo, e depois só doía de um lado. Depois da oração do apóstolo, eu senti um vazio completamente e estou curada, graças a Deus. Glorifique a Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor Edmos, irmã Cássia. Já a menina que pedi em tempos para orarem, a bebê que estava internada no hospital, que estava em coma induzido, já desligaram ontem as máquinas no hospital de Manchester. E hoje é o primeiro dia que ela está sem as máquinas. Então vamos ver o desenvolvimento dos próximos dias, que posteriormente poderão dar alta. Muito obrigado pela atenção, pelas orações. Deus seja louvado. Amém. Irmã Wanda, muito obrigado, meus irmãos. Obrigado. Deus seja louvado. Dá licença. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, procura você chegar até a nossa igreja. Nossa igreja é a salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, nós temos tido os nossos cultos presenciais na igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça, aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você chegando no meio da semana, quer seja terça-feira, quer seja quinta-feira, a partir das 17h30, então você irá participar conosco os nossos cultos presenciais que nós temos tido no meio da semana na Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sassão Mutemba. Você pode chegar no Mercado Ansango, você pode chegar no tanque da FIPAG, ou na Banca Xambula, ou na Banca Rainha da Brisa, ou Escola Mateus Sassão Mutemba, ou Escola Lázaro Vinho, ligando a este contacto. Daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está aqui na cidade de Tete. Glória ao Senhor Jesus. Também a nossa igreja está no distrito de Moatize. Se localiza na cidade de Moatize, bem perto, no terminal daqueles transportes públicos, ou no hospital rural de Moatize, no bairro 1º de Maio, mais conhecido por Carbomoc. Nós estamos ao lado do hospital rural de Moatize. Procura chegar na nossa igreja que está em Moatize. Todas as terças-feiras também, assim como quinta-feiras, também nós temos tido os nossos cultos presenciais na nossa igreja que está em Moatize, a partir das 15h30. Mudamos nosso horário, 15h30. Você pode chegar até aquele lugar e participará conosco dos nossos cultos presenciais que nós temos tido no meio da semana, quer seja na terça-feira, quer seja na quinta-feira. Glória ao Senhor Jesus. No domingo, lá em Moatize, nosso culto presencial tem sido às 9h30, com o nosso amado obreiro Isaac Timóteo. Glória ao Senhor Jesus. Também a nossa igreja está no distrito de Caorabassa, com o nosso amado obreiro Bonifácio Santos. Nossa igreja está a se encontrar neste momento, por enquanto, está no povoado de Maroeira. Glória ao Senhor Jesus. Distrito de Caorabassa, povoado de Maroeira. Estamos bem perto do mercado de Maroeira. Você chegando aí no mercado, facilmente você chegará até a nossa igreja. Usando este contato, que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está mesmo bem perto do mercado de Maroeira. Todas as terças-feiras também, assim como quinta-feiras também, lá temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana, a partir das 16h em ponto. Terça-feira, quinta-feira, lá em Caorabassa, temos tido esses nossos cultos presenciais a partir das 16h em ponto. No domingo, lá em Caorabassa, o nosso culto tem sido às 13h30. Glória ao Senhor Jesus. Esforcem-se, meus irmãos. Eu sei que muitos de vocês, depois de terem ouvido esta verdade que tem sido feito conhecer ao povo aqui neste lugar, muitos de vocês já descobriram, até o vosso espírito já está a vos mostrar, já está a vos confirmar que isso aqui é verdade e vocês precisam de tomar essa decisão. Mas
para vocês está a ser muito difícil, porque vocês estão presos. Façam o que eu fiz quando eu estava na igreja do diabo. Então, quando eu descobri essa verdade, ouvindo essa verdade, porque eu estava tão preso que não poderia fazer nada, se não for de que Deus me ajudasse. Eu fiz uma oração, pedi a Deus: Senhor, se for daqui, para que eu possa sair neste lugar, eu não tenho força para eu sair nessa igreja. Ajuda-me, Senhor. Te peço que o Senhor possa criar uma situação para que eu tenha uma brecha, para que seja uma oportunidade para que eu possa conseguir sair. Porque eu de mim mesmo só ir falar ao pastor de que eu quero sair, então não é de conseguir. Ajuda-me, Senhor. Na verdade, quando eu mostrei essa sinceridade de que eu precisava de ajuda, mas não poderia sair, porque eu não poderia sair, estava preso. Outra coisa, nem força nem tinha para eu poder sair. Como que poderia ter o início dessa partida da minha saída naquela igreja? Não foi fácil. Sobretudo, eu tinha título. Só Deus que poderia intervir usando o seu mecanismo para que eu pudesse sair. Eu fiz aquela oração e não passou muitos dias. Aconteceu alguma coisa, sem motivo, ódio, inveja, provocar alguma coisa ali. Então eu vi uma brecha. E aproveitei através daquela situação sair. Eu he de arranjar um tempo suficiente para falar o meu testemunho. Porque neste momento aqui, agora, se eu quiser falar, o tempo não é suficiente. Eu e a minha esposa vamos arranjar um tempo, vamos vir aqui. Então vamos vos fazer conhecer como que nós, de onde nós somos, quem sou eu, por completo, assim falando. Minha vida, a vida da minha esposa, como nos conhecemos, essa coisa, se assim Deus permitir, faremos. Para vocês entenderem bem, porque aqui eu muitas das vezes tenho resumido. Então, meus irmãos, peçam, está escrito, pede e ser-vos-á dado. Vocês têm que pedir, porque se vocês permanecerem nesses lugares, ouvindo essa verdade, vocês vão ser mortos assim como eles vão ser julgados. Vocês estão nos lugares errados. Vocês fazem tudo quanto que Ele vos manda, mas nada acontece nas vossas vidas. Por quê? Vocês estão sendo enganados. Vocês não estão sendo feitos conhecer a verdade. A verdade que liberta. O Senhor Jesus falou a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E conhecereis essa verdade que é Jesus, e essa verdade que vos libertará. Quantas mentiras, falsidades, enganos e pequenos trechos da palavra de Deus Ele vos fazem conhecer, não tem havido a solução nem a libertação que vocês pretendem, não acontece nas vossas vidas. Por quê? É mentira, é falsidade e engano. Toda a palavra de Deus, ainda que seja que está aí na Bíblia, sendo pregada por um mentiroso, não tem efeitos na vida de quem a ouve. Tem que ser o homem de Deus, sendo revestido pelo Espírito da palavra, porque a letra mata, o Espírito que vivifica. Se o Espírito de Deus estiver no homem de Deus, falando esta palavra de Deus, se confirma aquilo que está na pessoa e também terá efeitos em todos aqueles que ouvem e praticam essa palavra de Deus. Por isso, nas vossas vidas não houve a solução. Vocês não tiveram solução. Muitos de vocês são esforçados, praticam tudo quanto que eles vos fazem conhecer, até com detalhes vocês obedecem. Mas mesmo assim vocês estão adoecendo, estão doentes, vocês estão a carecer, vocês estão a padecer. Então, meus irmãos, saiam nesses lugares. Há tempo para tudo. Se vocês não se esforçarem com todo esse mecanismo, com toda essa palavra da verdade, mesmo nós vos fazendo conhecer, vos dando dica de como vocês saírem, isso mostra que vocês amam a mentira. E todo aquele que ama a mentira ama o diabo, porque o diabo é pai da mentira. E todo aquele que ama o diabo terá o mesmo fim que o diabo terá. Fogo que arde com fogo e enxofre no lago de fogo e eternamente. Você pode não saber qual será o teu futuro eterno com o diabo. Então agora desperta. Desperta, ou tu que dormes, sim. E o Senhor vai te esclarecer. Ele nunca deseja o mal a ninguém. Mas se o ímpio não se converter, vai ter que ser extirpado, vai ter que ser morto, vai ser morto. Arrependam-se dos vossos pecados. Não presumem vocês mesmos que vocês são filhos de Deus, por enquanto os efeitos do mal estão nas vossas vidas. A vida que você tem levado, essa vida, tudo quanto te acontece, é a reflexão daquilo que você pratica. Todo aquele que pratica o mal é escravo do pecado. E vocês estão a colher tudo quanto que vocês plantaram. Na verdade, vocês, o maior número de vocês até são feiticeiros inconscientes, porque vocês usam tantos elementos que vocês estão sendo dados por feiticeiros. Azeite pode funcionar sim na vida de quem
é homem de Deus. Assim como os apóstolos usaram certas coisas, usaram óleo, usaram azeite, eles eram homens de Deus, revestidos do poder de Deus, consagraram aquelas coisas e assim usaram aquelas coisas, e houve a reflexão daquilo que estavam dentro deles, que é o Espírito Santo, que é Deus na pessoa. E esses homens a quem vocês creem e recebem as coisas deles, eles não têm esse Espírito Santo. Não é Deus que consagra. Todo maldito, tudo quanto que ele consagra é maldição também, porque ele não é do bem. Ele é maldito, todo maldito, tudo quanto que ele faz é maldito também. Como que um maldito pode abençoar alguém? E vocês estão sendo consagrados, vocês estão sendo feitos orações por malditos. Esses homens que vocês dizem que são vossos pregadores, pastores e feiticeiros e profetas, são feiticeiros, são malditos. Deus os rejeitou, não os conhece como seus filhos. E assim vocês também não serão conhecidos, porque vocês estão sendo conduzidos por condutores cegos. Despertem. O Senhor Jesus fez brilhar a sua luz. O sol da justiça está a brilhar na terra. Ele está a vir para vir buscar a sua igreja. Mas a igreja tem que estar preparada e você tem que fazer parte dessa igreja viva que o Senhor está a levantar na terra para que possa ser arrebatada junto com Ele, estar com o Senhor eternamente. E vocês ainda estão presos nesses lugares. Vocês sabem, ainda que você tenha título que for, você sabe que você não tem paz. Você não tem os benefícios que Deus dá aos que o amam, aos que guardam a palavra de Deus. E você só apenas se apoia no título. Não se apoia no título. O título não salva ninguém. Judas também teve título e andou com o Senhor Jesus por 3 anos. Mesmo assim hoje está no inferno. Não adianta você sustentar uma salvação que não há em ti. Você tem que ser confirmado por Deus. Nós devemos nos apresentar como os obreiros, aprovados por Deus, não pelos homens. O Senhor Jesus foi rejeitado por aquela nação toda, mas ele foi confirmado e aprovado por Deus. O que adianta você ser aprovado recebendo honras e glórias na tua igreja e em todo esse povo te falando que você é bom e Deus te reprovando? Porque a verdadeira aprovação tem que ser você feito por Deus, não pelos homens. Por isso ele disse, vocês vos justificais a vós mesmos. Deus conhece os vossos corações. Tudo que é levado diante dos homens, perante Deus é abominação. E vocês estão a buscar glória dos homens, honras nos homens. O que adianta você ganhar o mundo todo e toda a fama, honras e glórias, dinheiro e outras coisas, e você perder a sua alma? O ser humano tem tempo determinado aqui na terra, mas depois desta vida aqui nós teremos a eternidade. A tua eternidade tem que ser com Cristo, com o Senhor Jesus, com Deus, vendo Ele com todos os santos que morreram também em Cristo Jesus. Mas se você não ouvir esta palavra da verdade, que nós temos várias vezes vos tendo fazer conhecer essa verdade, vocês continuando sempre a sustentar uma salvação que não há em vocês, então vocês serão mortos. Esse Deus que é bom, que criou os céus e a terra, esse Deus que é bom, também esse Deus aqui dá a cada um segundo as suas obras. Ele é justo, para com os justos também serão justificados. Para os ímpios também terão que ser injustiçados, porque foram aquilo que eles plantaram. Glória ao Senhor Jesus. Então procura chegar até nós. Há milagre, há cura. Nós vamos vos fazer conhecer aquilo que é necessário que vocês possam saber, que é a verdade. E essa verdade vos libertará. Não vocês andarem a mendigar coisas que não vos fazem o bem. Vocês já amam as coisas que vocês vos fazem o mal. Tem que amar a Jesus. Jesus sendo amado por ti, sendo teu amigo, Ele vai fazer tudo quanto que você pretende na tua vida, guardando a sua palavra. Amar a Deus é guardar a sua palavra. Quem ama, guarda os mandamentos. A palavra de quem Ele diz amar. Quem não ama, não guarda os mandamentos, nem na palavra do seu amigo. Também nem amigo é, porque o amigo é aquele que faz a vontade do outro. Ou se conhece para ter uma intimidade a ser amigos porque se amam. Então, não há compromisso entre vocês e Deus. E Deus não vos conhece. Não vos conhece como filho. Vocês são pessoas assim, desordenados, mas vocês podem se tornar filhos se vocês quiserem. Guardar a palavra de Deus. Vocês dizem que lá falam a palavra. Aquilo é letra. A letra mata, o espírito que vivifica. A letra, para ter efeitos na tua vida, tem que ser falado esta palavra de Deus por homem de Deus. Por isso vocês, quando ouvem a nossa palavra, é diferente dos vossos feiticeiros que vos falam a mesma palavra. Nós usamos a palavra e tendo o espírito que dá a vida. Eles usam a letra, a mesma Bíblia, mas não trazem paz. Por quê? Porque dentro deles há demônios. Eles quando falam, eles pronunciam demônios. Quando eles falam, sopram demônios, saem demônios.
E vocês são atacados todos os dias, maus sonhos, perturbações noturnas, mulher da noite, miséria, desgraça, ódio, mágoa, ira, muita coisa que acontece nas vossas vidas, doenças mensais, doenças semanais, doenças anuais, doenças por horas nas vossas vidas. E vocês dizem que são filhos de Deus. Deus não é responsável dessas coisas todas. Deus é do bem. Deus não é Deus das doenças. Ele não é Deus do mal. É Deus do bem. Mas o ímpio vai ter que colher tudo quanto que ele plantou. Glória ao Senhor Jesus. Procura chegar até nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Procura guardar este contato aqui, que te ajudará para você chegar até a nossa igreja, salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Aí está o contato. Glória ao Senhor Jesus. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Repito o contato. 84 034 84 04. Glória ao Senhor Jesus. Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que se localiza no bairro Mateus São Mutemba, perto do tanque da FIPAG, ou perto do mercado Nsango, ou mesmo chega na banca Chambula ou banca Rainha da Brisa. Usando este contacto, você chegará até nós. Eu he de mandar alguém para vir te buscar e você participar dos nossos cultos presenciais no meio da semana. Terça-feira, quinta-feira, às 17h30. No domingo, tem sido às 7h30 na cidade de Tete. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás despede. Boa noite, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Cantemos aleluia. Louvemos, aleluia. Louvemos, aleluia. Louvemos, aleluia. Sim, 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 sim. Cantemos, aleluia. Louvemos, aleluia. Aleluia. Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, aleluia, Senhor, te ansiamos, Senhor, te
anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se cala. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz. A tua voz. Eu quero ser a voz. A tua voz. Eu quero ser a voz. A tua voz.